Olá, eu sou a Joyce, professora de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Barretos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, certo? Na aula de hoje, nós vamos ver a análise linguística. Nós vamos falar um pouquinho de enunciado. E aí, o que é enunciado? Vamos pensar em enunciado. Às vezes o professor fala assim, leia o enunciado. O que será que é enunciado? Vocês já pararam para pensar? Será que eu falar oi é um enunciado? Será que é escrito? Na verdade, enunciado é tudo aquilo que nós falamos, o que nós escrevemos, que transmite uma mensagem para o meu receptor. Então, tudo aquilo, se eu falar oi, é um enunciado. Se eu escrever a porta está fechada, é um enunciado. Qualquer coisa que transmita uma mensagem, aí eu tenho um enunciado por meio de um texto, certo? Pode ser um texto oral ou escrito. Então vamos lá, a gente vai observar primeiro essa tirinha, vamos ler? Ainda bem que a vida real não tem corretor ortográfico. Vocês já se pegaram naquela situação de mandar um WhatsApp para alguém e na hora que vocês viram o corretor ortográfico mudou completamente o que vocês escreveram? É exatamente o que acontece aqui. Olha lá. Eu te asno tanto, Judite. Quero pedir a sua filha em Castanheiro. Puxa, você está muito biruta. Você aceita a Judite como sua esposa? Aceitou, acetona, né? Então, o que a gente tem aqui? Nesses casos, nós temos uma mudança de uma palavra que perde o sentido daquele contexto. O que será que a pessoa quis dizer no primeiro quadrinho? Ó, eu te amo tanto, Judite, mas ou eu te asno tanto, Judite. Olha a cara dela, né? Ela ficou sem entender. Olha em seguida. Quero pedir sua filha em Castanheiro? Não, o que seria? Quero pedir a sua filha em casamento. No terceiro, puxa, você está muito biruta. Se seu namorado te disser isso, eu tenho certeza que você vai ficar brava, muito brava. Por quê? Porque, na verdade, o que ele queria dizer, olha, ela descendo toda desfilando na escada, e ele fala que ela está biruta. Na verdade, ele queria dizer que ela estava bonita. E aí, aqui no altar, o padre, falando com o casal, a noiva e o noivo, você aceita Judite como a sua esposa? Acetona? Não, era aceito. Então, ainda bem que na vida real não tem corretor ortográfico. O corretor ortográfico, ele fica somente aí em contextos escritos e principalmente do WhatsApp ou algum aplicativo nesse sentido. Bom, então para que haja o enunciado, a gente viu que se eu trocar uma palavra desse enunciado que não faz parte do contexto, eu perco completamente o significado, o sentido que eu queria transmitir. E aí, por isso mesmo, as palavras elas precisam ser compatíveis. Então eu tenho que usar a melhor palavra dentro daquela frase. Ela tem que combinar com a frase. Você aceita em casamento acetona? Uma palavra completamente fora. Então, eu não tenho aí um enunciado coerente, com sentido, certo? Então, não vai constituir um enunciado. Elas devem estar organizadas de acordo com as regras gramaticais. Como assim? Eu posso falar, a porta está aberta, certo? Eu tenho um enunciado. Mas se eu disser, porta aberta está, eu troquei só a ordem das palavras, eu não tenho mais um enunciado. Eu tenho uma posição exata de quando usar cada palavra na minha frase. Eu tenho que seguir essas regras, porque se eu não segui-las, ninguém vai entender. Vai perder o sentido, certo? Então, elas têm que estar organizadas, encaixadas na frase, de acordo com o que eu pretendo dizer, com as regras exatas para aquela frase. E elas estão dentro de um contexto. Como assim? Às vezes uma mesma palavra ou expressão, elas podem significar coisas diferentes. Quer ver um exemplo? Se eu falo, por exemplo, gosto de manga. Aí você vai falar, mas espera aí, manga tem dois sentidos. Pode ser a manga fruta ou a manga da blusa. Qual das duas que é? Se for, depende do contexto. Por exemplo, se alguém perguntar para mim, professora, do que você mais gosta? Eu gosto de manga. Então, quando eu falo eu gosto de manga, qual a fruta que você mais gosta? Eu gosto de manga. Eu sei que é a manga fruta. Agora, se eu estou lá na costureira e ela me pergunta, você quer essa blusa com manga ou sem manga? Eu falo, eu gosto de manga. Eu estou querendo dizer, eu quero com manga. Já é a manga da roupa. Então, o contexto, onde eu estava, com quem eu estava falando, sobre qual assunto que eu estava falando, isso também tem que ser importante, porque isso vai trazer o significado.
Isso vai me ajudar na interpretação. Vamos observar, então, aqui essa charge. Olha, eu tenho a mesma frase, duas pessoas com bandeiras, luto pelo Brasil, nas duas. É exatamente a mesma coisa, mas os sentidos são completamente diferentes, porque eu tenho um contexto diferente. Quando eu tenho luto pelo Brasil, ela está toda aqui de preto, de roxo, né? Os olhos estão para baixo, a fisionomia séria. Esse luto, né, pelo Brasil está numa cor preta, numa bandeira preta. Então, esse conteúdo, o todo aqui me permite observar que o luto, eu estou de luto, ou seja, estou extremamente triste, chateada, né? Esse luto, ele é um substantivo, né? Eu estou de luto pelo Brasil, estou chateado, estou triste, né, com o que está acontecendo. Então, tem essa significação. Já olha o segundo, ele não está mais de preto, né? Luto pelo Brasil, está de verde e amarelo, o ombro erguido, a mão no peito, a bandeira também é amarela, e as mesmas palavras elas vão ganhar um outro significado. Aqui, luto pelo Brasil é o verbo lutar. Eu vou atrás, vou lutar, vou usar minhas forças para conseguir lutar pelo Brasil, para conseguir fazer com que o Brasil seja melhor, para conseguir que tudo dê certo. Então, enquanto luto aqui é um substantivo, o luto aqui é um verbo e o significado muda. Se essa imagem fosse em preto e branco, eu já perderia essa diferença do contexto. Não ficaria tão óbvio que esse aqui está de luto, ou seja, aquele luto, aquele sentimento de tristeza quando alguém morre, né? Enquanto esse aqui, eles têm orgulho do Brasil e estão lutando por um Brasil melhor. Então, a própria cor me traz essas informações. E aí, então, eu tenho alguns tipos de enunciado. Vamos pensar aqui como um enunciado ele pode ser, tá? Ele pode ser uma palavra só, como silêncio. Eu tenho aqui só uma palavra, mas transmite. Se a professora está lá na frente da sala e ela fala silêncio, o aluno entende o que ela quer. O aluno entende que ela quer que os alunos fiquem quietos. Então, ela transmitiu essa mensagem. Pode ser um verbo, né, uma palavra novamente, mas aqui eu tenho verbo. No de cima eu não tenho verbo, mas o de baixo é um verbo, leia. Ficou claro que está pedindo que a pessoa, que o seu interlocutor leia, né? Aqui embaixo, a leitura é enriquecedora. Eu tenho um outro tipo de enunciado. É uma frase maior, em que eu tenho um verbo só, que é o é. Então, isso aqui a gente chama de período simples. Quando, né, do início até o final, eu tenho aí, até o ponto, da letra maiúscula até o ponto, eu tenho um único verbo. O que é diferente da de baixo. Ele faltou porque estava doente. Nesse caso, eu tenho um período composto. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. Eu tenho o faltou e o estava. Então, eu tenho, na verdade, aqui duas orações que foram unidas pelo porquê. E aí, ele faltou, eu vou dar a explicação, justificativa, porque estava doente. Então, eu tenho duas orações com dois. Note que tudo isso é enunciado. Então, vamos lá. Vamos ver os tipos de enunciado, certo? Eu tenho aí alguns tipos de enunciado que vão variar de acordo com a minha intenção, com aquilo que eu quero dizer. Então, vamos lá, vamos ver que tipos de enunciado nós temos, certo? Eu tenho aqui 3 exemplos de frases que estão exatamente iguais. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh, mas elas não são o mesmo enunciado, porque o que eu pretendo fazer com essas frases é... Por quê? Porque no primeiro, o quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh, ele é declarativo. O que isso significa? Significa que eu estou fazendo uma afirmação, que eu estou contando isso para alguém. Então, não é questionado. Quando você tem um enunciado lá no seu texto, por exemplo, né, na sua prova, fala, o dia está ensolarado. Não é uma pergunta. Então, já afirmou isso para você. Então, quando eu tenho aqui um ponto final, é uma afirmação. Ele está contando, está declarando isso. Então, você não vai questionar, será que é ou não é? Se está com um ponto final, é porque já é uma afirmação sobre aquilo. Agora, o de baixo. O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh. Aqui, nesse caso, ele é exclamativo. Por que exclamativo? Porque envolve sentimentos, sensações. Então, eu tenho aqui um sentimento do quê? De admiração ou de surpresa. E no terceiro, ele é interrogativo. Por quê? O quadro Girassóis foi pintado por Van Gogh?
Nesse caso eu não sei e eu estou perguntando. Por isso é uma pergunta, é uma interrogação, ele é interrogativo. E aí, na fala fica claro. Então, quando eu faço uma declaração no finalzinho da minha frase, ela cai. Quando eu faço uma pergunta, então, ela sobe. Se eu digo, você foi à festa? Ela cai. Se eu faço uma exclamação, você foi à festa? Certo? Eu estou impressionado, ou admirado, ou espantado. Agora, a pergunta, você foi à festa? É porque no final a minha entonação sobe. E como que eu vou marcar isso? Se é escrita, é pela pontuação. Então, no declarativo, eu uso o ponto final. No exclamativo, ponto de exclamação. E no interrogativo, ponto de interrogação. É por isso, então, que eu tenho que me atentar tanto quanto à pontuação correta. Porque, na hora de escrever, se eu mudo a pontuação, o meu leitor não vai saber o que eu quis dizer. Ou se eu não presto atenção na hora de ler um texto, e aí eu leio mudando a pontuação, eu vou ter uma outra significação que não é aquela realmente do texto original. Aqui eu tenho ainda mais dois tipos de enunciado. Eu tenho ainda o enunciado imperativo e o optativo. O imperativo, que enunciado é esse? É aquele que expressa, pode ser uma ordem, um comando, um pedido, certo? Eu consigo esse enunciado pelo uso do verbo imperativo. Vamos observar, ó, crianças, observem o quadro Girassóis. Quando eu tenho aqui o observem, é o meu imperativo, é ele que está dando um comando. Ele que fala o que é para as crianças fazerem. Quando a mãe fala para vocês, João, vá tomar banho, né? Eu tenho aí uma ordem. Aqui, enquanto nesse caso eu tenho uma orientação, o João vai tomar banho, dependendo dessa ordem, eu uso até mesmo o ponto final. Pode ser o ponto de exclamação, vá tomar banho, sem ela se exaltar muito, mas se a mãe ficar realmente brava, você coloca o ponto de exclamação aí. João, vá tomar banho. E aí configura bem essa característica de ordem, tá? O imperativo, então, é nesses casos. Quando eu tenho, por exemplo, lá numa prova, e eu vejo retire do texto um exemplo de substantivo. Quando eu tenho retire, ele está te dando um comando. Ele está usando o imperativo, que é para você fazer. E o último é o optativo. O optativo é o que ele mostra um desejo. É aquilo que pode ou não acontecer. Que existe uma possibilidade, mas que eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Então, tomara que eu veja no museu o quadro Girassóis pintado por Van Gogh. Eu tenho certeza que eu vou ver no museu esse quadro? Não, eu não tenho certeza. Por isso que eu tenho a palavra tomara, né? Esse tomara configura aí esse desejo, esse querer. É a mesma coisa quando alguém fala assim, vá com Deus, que Deus o abençoe, né? Que Deus o abençoe. Eu estou desejando isso para a pessoa, mas não é certeza que isso vai acontecer. Então eu tenho, pode ser uma declaração, pode ser uma exclamação, pode ser uma pergunta, uma interrogação, pode ser uma ordem, um pedido, um comando, ou o meu enunciado, por último, ele pode expressar aí esse desejo. Tá? Portanto, concluindo o que nós vimos hoje, nós temos aí como é importante formular bem os enunciados. Porque se eu não colocar uma palavra que seja adequada àquele contexto, vai perder completamente o sentido, certo? Eu tenho que prestar justamente atenção, será que eu posso dizer isso? É igual se eu pensar, sinto muito, a sua mãe morreu, faleceu, então às vezes são sinônimos, mas qual que é melhor naquele contexto? O faleceu, ele é mais sutil, mais suave, mais cuidadoso. Então eu tenho que usar a melhor palavra para cada contexto, para cada situação. Eu tenho que usar a entonação adequada, porque é essa entonação que vai mostrar se é uma dúvida, se é uma ordem, se eu estou impressionado, se eu estou com raiva, se é um desejo, certo? E, claro, cuidar da pontuação, tanto na leitura quanto na escrita, porque senão também pode gerar dúvidas de interpretação. Então, nossa aula foi isso. Espero que vocês tenham compreendido bem e a gente se vê numa próxima aula.